quer dizer que cirurgia é uma arte, é um capricho. Tá. Não dá para você fazer de qualquer jeito. E quando você procura bom resultado, quando você está olhando excelência, cara, às vezes é o tempo a mais que você fica, é a precisão que você treina, é o quanto você se exige. Então, eu estou muito feliz de estar hoje com o Zé, com o Demange, com o Marcos. São pessoas que eu convivo, que eu opero. O Zé é meu chefe há 22 anos, eu sou R22 do Zé, eu opero com ele desde... R a gente fala de residente. R a gente chama de residente, né? Então eu sou residente do Zé desde 2001, sou R23 dele. Né? Então são pessoas que eu vi que, cara, hoje, para vocês que estão aí ouvindo falar, que vocês querem saber de ortopedia, de trauma, de lesão, de cuidado, hoje é o dia para essa galera aproveitar. Né? Excelente. Sabe que ele falou um negócio interessante? Que você dá o tempo na cirurgia. Puxa o microfone. Antigamente, as pessoas tinham muito medo do tempo da cirurgia. Pô, quanto demora? Se demora muito, era mais perigosa. Se demora pouco, é menos. E essa é uma pergunta que muita gente faz. Quanto tempo? Mas, na verdade, o tempo é um tempo mais capricho. Se eu te pedir para dobrar um aviãozinho, e te der 3 segundos, vai ficar um aviãozinho que não voa. Mas você vai dobrar. Se eu fazer uma dobradura do mesmo aviãozinho em 15 segundos ou em 2 minutos, você pode fazer caprichado. Você só não pode demorar a ponto de ser um negócio que atrapalha. Mas é exatamente isso mesmo. É um cuidado, é a calma. A minúcia. A minúcia deixou de ser uma preocupação hoje para as pessoas o tempo da cirurgia. Na época que eu fiz residência, vocês são da mesma época, a gente costumava falar assim, o cirurgião bom opera rápido. Rápido e faz grandes cicatrizes, né? E não é bem assim. Eu lembro que quando eu fui na Mayo Clinic durante um tempo e eu via que todo mundo lá fazia no seu tempo. Só que quando fazia no seu tempo ficava perfeito. E isso era muito importante. E depois eu vi o resultado dos caras e era um resultado diferente do que a gente tinha. Então eu trouxe essa bagagem de volta de que a gente precisava exatamente ter esse tempo, saber os tempos da cirurgia e saber o tempo que cada coisa vai demandar de você. Não fazer correndo, fazer com capricho, que é isso aí que o Paulo falou. Pô, aqui, ó, esse daqui é um exemplo que é um joelho, que é o mesmo que tinha no desenho. E aqui é um exemplo do que é uma prótese de joelho. Tá. E eu coloquei, e a gente trouxe isso, pelo seguinte, talvez a palavra prótese de joelho, prótese, é uma das palavras que hoje em dia muita gente tem medo quando fala de ortopedia. Parece algo assim... vamos lá, ele é meio dramática. Essa palavra é meio dramática. As pessoas associam com amputação. Isso. E é interessante, porque no chamado tá falando ortopedia e prótese. Vamos mostrar o que é uma prótese. Né? E a ideia de uma prótese do quadril, do joelho, do ombro, é devolver o movimento para a pessoa, devolver um joelho firme, devolver a capacidade de ter mobilidade. E hoje, com a evolução tecnológica que teve, diversas, o desenho melhorou, o formato disso melhorou, virou uma cirurgia cada vez mais tranquila. Então, como é que eu vou exemplificar? Vamos pegar uma prótese de joelho. Quem é que precisa disso? Isso. Então, uma pessoa tem um joelho, aqui é como se fosse o joelho de alguém. Tá. O osso da coxa, que chama fêmur, o osso da frente, aqui que a gente bate quando cai de joelhada no chão, que é a patela, o osso de baixo da perna, que é a tíbia. No meio dos dois, tem como se fossem 2 borrachas, que chamam menisco. Que o cara fala, torci o joelho e machuquei o menisco. É como se machucasse o coxinho de borracha de uma suspensão. Tá. E o revestimento é a cartilagem. Pra você pensar uma cartilagem, sabe quando você abre aquele coco cabeludo, aquele coco branco, miolo? Se tiver uma colherada daquele olhar, aquele pedaço branco, parece a cartilagem do joelho, do quadril, onde quer que seja. E a artrose é como se você pegasse um garfo e raspasse aquilo até ficar bem áspero. Tá. Quando isso daí acontece, a pessoa vai ficando mais velha, a perna vai entortando, não consegue andar direito. Um tombo de moto. Infiltrou várias vezes o joelho, rompeu jogando bola quando era criança, rompeu de novo mais uma vez, tentando fazer outra coisa no lesão skate. De jogador, né? Jogador caro, inclusive. Um monte de coisa. Aí o joelho vai gastando. Quando ele gasta de vez, ou seja, no meio do caminho, tem um monte de tratamentos que a gente pode fazer. Mas no final, gastou, não tem o que fazer. Um dos tratamentos é você descascar o joelho. E obviamente você tem que descascar com uma serra, porque é o osso. Então imagina, para eu descascar uma laranja ou cortar no meio, eu uso uma faca. Para descascar um osso, seja só descascar ou cortar, você usa uma serra. E você descasca. E você põe um revestimento novo de metal. Isso é um exemplo disso, é um revestimento novo de metal.
Entendi. Tá? Esse, Novo proce- com esse, plástico e tal. esse processo que você está falando aí, do que causa essa lesão aí, também acontece de forma semelhante em outras partes do corpo, como sei lá, no ombro e no quadril. É sempre é comum de acontecer nas outras partes. Obviamente, às vezes tem idades diferentes. No joelho, porque leva carga, e no quadril, que leva carga, geralmente é mais jovem. Só que a população está aumentando a idade. Então, agora a gente está tendo um pico também de ombro com esse tipo de problema. Dá para chegar nos 50 anos sem ter que ver a cara de vocês? Olha, Se você não andar de skate, Não anda de não andar de moto, difícil, não viu? andar de bicicleta, não Mas aí vocês estão esquiar, não vendendo jogar peixe de bola. vocês também, né, porra? Mas sabe o que é interessante? Você falou o negócio da prótese, mas uma coisa muito interessante que o pessoal tinha muito medo, fala do prótese do joelho, do quadril, é que essa cirurgia, quando foi nos anos 80, ela era uma cirurgia muito agressiva mesmo, sabe? Pô, Era tu falou de difícil. serra e tudo mais, né? Era muito agressiva. E você tem que imaginar que as primeiras próteses de joelho ou de quadril, elas foram feitas dentro dos hospitais. Então, por exemplo, tem um hospital em Nova York que chama Hospital for Special Surgery. Eu tive o prazer de ficar 1 ano lá fazendo um pós-doutorado. Eles foram os que primeiro fizeram a prótese de joelho. E eles fabricavam lá dentro, dos anos 70 até o meio dos anos 80. Nessa época, tinha um poucos tamanhos, era tipo PMG. E aí, de tamanho, pequeno, médio, grande. E aí foi evoluindo nos anos 80, 90, 2000, 2010, a múltiplos tamanhos. Você tem uma prótese que tem o lado esquerdo e o direito diferente, que ela é mais firme e deixa a pessoa, depois que faz a cirurgia, conseguir surfar, conseguir fazer alguma coisa mais interessante. E melhorou demais. Então, lá atrás, era uma cirurgia como se pegasse o pé de uma pessoa, tivesse que encaixar, só tivesse sapato 32, 38 e 44. E tivesse que encaixar. Hoje, com essa variação enorme, o resultado para as pessoas é muito melhor.